Pessoal, então boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Dentro do nosso conteúdo, empreendedorismo faz parte, é um componente, né? É um item importante dentro da introdução à administração. É algo que tem se falado muito sobre empreendedorismo, né? Às vezes não se fala com tanta certeza do que é de verdade, do como que funciona, mas na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre empreendedorismo. E no final dessa aula de hoje vocês vão, portanto, né, fazer um teste, né, para descobrir ou para conhecer o lado empreendedor de vocês, certo? O empreendedorismo, ele está na sequência lógica do que a gente vem trabalhando, tá bom? Ontem nós falamos de planejamento e falamos de gestão de tempo, falamos de estrutura, de cultura organizacional. O empreendedorismo, ele exige das pessoas esses pontos, né? O empreendedorismo, ele exige que a pessoa ela consiga se organizar, ele exige que a pessoa consiga, principalmente, planejar. Empreender, eu costumo dizer que é o ato de você planejar suas ações rotineiramente, né? O fato de empreender não tem nada a ver com a pessoa nascer empreendedora. É óbvio, tem pessoas que elas nascem com um perfil mais apropriado. Outras não nascem com um perfil apropriado, mas elas desenvolvem esse perfil ao longo do tempo, né? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre esse perfil empreendedor. E aí, ao final da aula, eu acredito que vocês vão conseguir se avaliar, né, enquanto a ser ou não ser empreendedor, se vocês têm ou não têm um perfil empreendedor. Eu, particularmente, professor de vocês, não tenho um perfil empreendedor muito bom, né? Eu tenho um perfil de administração, mas empreender no sentido de criar negócio, eu não tenho muita habilidade, não tenho vocação, mas empreender não é só criar negócios, né? E é isso também que a gente vai falar um pouco hoje. Então, na nossa aula de hoje, a proposta é que ao final vocês façam um pequeno teste sobre o perfil empreendedor de vocês. Para isso, nós vamos apresentar os principais elementos do empreendedorismo. Eu só queria que vocês confirmassem para mim que vocês estão visualizando a minha tela. Estão visualizando? Sim. Muito bem. Sim. Obrigado por confirmar. A primeira coisa que a gente vai falar é um pouco só da introdução e do histórico do empreendedorismo no Brasil, de certa forma. No Brasil, esse termo empreendedorismo ele é muito novo, né? Quando eu falo novo, não é novo quanto alguns de vocês, né? Mas ele é a partir do final dos anos 90 é que esse termo empreendedorismo nasce no Brasil. Antes disso não se falava desse termo, né? Antes de falar, antes de 90 não se usava o termo empreendedorismo com tanta força no Brasil. Esse termo, ele surge quando, né? Ele surge principalmente no momento de uma globalização muito crescente, que é a década de 90, né? Vocês não são da época, mas tem a época da internet discada, que não era uma internet banda larga, que não era uma internet fibra ótica, era uma internet que tinha um outro processo, né? Então foi nesse boom de um surgimento de uma internet, de uma globalização e de um crescente desemprego, que foi a década de 90, 91, 92, 94, que surgem os primeiros históricos de empreendedorismo, né? Ele surge junto com a nova economia. É como se vocês pensassem em uma situação onde o Brasil não caminhava muito bem de uma certa forma e as pessoas perdiam seus empregos. Na medida que a pessoa perdia o emprego dela, ela passava então a buscar uma nova alternativa. E essa nova alternativa ficou conhecida, muitas delas, como o ato de empreender, de criar algo novo, né? E a partir de 90 também, agora isso é um pouco mais recente, tipo 2013, 12, muitos órgãos de fomento ao empreendedorismo foram criados. Porque antes se tinha os empreendimentos, não era uma grande empresa que estava sendo criada, e essas pessoas não tinham acesso a crédito, não tinham acesso a benefícios sociais. E aí então o governo, a partir de 2012, 2013,
começaram a criar essas ferramentas que permitiam, né, que as pessoas acessassem crédito. Então, hoje nós temos muitas linhas de crédito para microempreendedores, a gente tem benefícios sociais, a gente tem programas específicos para pequenos empreendedores. Então, tudo isso, né, é o cenário que vem se criando no Brasil. Então, no Brasil, por exemplo, alguns exemplos, né, de órgãos que apoiam o empreendedorismo, a gente tem Sebrae, as próprias incubadoras, o Ministério Público, né, e as micro e pequenas empresas de uma forma geral. Então, é um cenário que a gente pega de oportunidade. O empreendedorismo de uma grande maioria, né, é a capacidade do ser humano enxergar oportunidades. Sejam essas oportunidades lucrativas, financeiras ou não, tá? A gente vai comentar um pouco sobre isso também. Porque existe um tipo de empreendedorismo chamado de empreendedorismo social, que são empreendimentos que não visam lucro, tá? Mas, de certa forma, esse é o cenário onde nasce o empreendedorismo. Mas o que que a gente vai definir, então, como ser um empreendedorismo, né? O que que é a palavra empreendedorismo? Empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. Então, na verdade, o empreendedorismo nada tem a ver com criar empresas. Não é que não tem a ver, não é só criar empresas. O empreendedorismo é você conseguir fazer o que você tem que fazer de uma forma motivada e criativa, ou criativa e motivada. Então, o fato de você fazer diferente um processo, ou melhorar um processo dentro de uma organização, já coloca essa situação como empreender, né? Então, essa frase do Peter resume bem esse sentimento de empreendedorismo que eu quero transmitir para vocês. O empreendedorismo, ele não é uma ciência, muito menos uma arte, né? É uma prática. Empreendedorismo é praticar o empreendedorismo. Então, muita gente fala, empreendedorismo, a pessoa tem que nascer para isso, a pessoa tem que ter o dom para ser empreendedor. Eu concordo que a pessoa ela tem que ter aptidão, mas não é dom, tá? A pessoa ela pode construir as aptidões dela ao longo da vida. Então, empreender ou empreendedorismo é a arte de fazer acontecer as coisas com motivação e com criatividade, tá bom? Então, o que é esse empreendedorismo, né? A primeira coisa que a gente vai falar são das características desse perfil empreendedor. Então, é o estudo das características de comportamento de um empreendedor. O primeiro foco, né, do empreendedorismo, ele sempre está na pessoa. Então, a gente pode dizer que o empreendedorismo é um comportamento e não um traço de personalidade. Aqui é um ponto muito importante para vocês, principalmente quem assistiu a live de abertura do nosso curso, porque lá deu a impressão de que o empreendedorismo era algo que as pessoas precisavam nascer para aquilo, né? E não é. As pessoas elas podem construir. E empreendedorismo é uma regra de comportamento. Empreendedorismo são ações, são atitudes, são valores. Não é um traço de personalidade, tá bom? Então, por exemplo, quando vocês fizerem o teste de vocês hoje, no final da aula, e às vezes vocês encontrarem um resultado que você não achou legal, por exemplo, eu não sou um cara empreendedor. Não é motivo para você se descabelar, mas é motivo para você pensar as suas atitudes em torno das ações que você executa. Então, empreender é ato, no empreendedorismo, é o ato de empreender. Está relacionado à identificação, análise e implementação de negócios. Tem como foco a inovação e a criação de valor. Então, só para reforçar isso, porque isso tem que ficar claro para vocês de toda forma possível, empreendedorismo não é criação de empresas. O empreendedorismo, ele é, na verdade, identificação, análise e implementação de oportunidades de negócio. Você, às vezes, está atuando numa empresa que negocia um tipo de produto e, de repente, você tem uma ideia de que você pode negociar esse produto com um outro mercado, ou que você pode negociar um outro tipo de produto. Isso é empreender, é tornar possível algo com criatividade. Você sempre vai ter foco na criatividade e na criação de valor. Criar valor é você agregar ao seu produto. Você não necessariamente está dando preço, você está agregando informações, agregando valor. Então, empreendedorismo, então, é você sempre identificar, analisar e implementar oportunidade de negócio.
Seja essa oportunidade um negócio que vai te render, que não vai te render dinheiro, seja uma mudança de processo, seja uma mudança de produto, tudo isso tem a ver com empreendedorismo. E o empreendedor? Quem que é o empreendedor? O empreendedor é a pessoa que empreende, né? Mas aqui tem algumas definições sobre o que é, né? O empreendedor imagina, desenvolve e realiza visões. Essa é a visão do Filion. Na verdade, ele está dizendo que o empreendedorismo é aquele que imagina, desenvolve e realiza as visões. Quando a gente fala de visão, visão é coisas futuras. Então, o empreendedorismo, né, ou empreendedor, ele visualiza algo no futuro, ele imagina, ele desenvolve e ele realiza essas visões. Ou seja, ele coloca em prática essas visões. A grande diferença para um empreendedor, para uma pessoa comum, vamos dizer assim, é o fato de que o empreendedor ele coloca em prática aquilo que ele visualiza. O empreendedor é, portanto, alguém que sonha e tenta transformar o seu sonho em realidade. E aqui é muito mais relacionado à questão empresarial, né, a criar empresas, mas você às vezes sonha dentro da sua empresa ou dentro da empresa que você trabalha um processo diferente. Ou seja, eu tenho um processo definido, mas eu penso que diferente vai ser melhor. E aí você sonha e coloca esse sonho em realidade, tá? O Sebrae já tem uma definição um pouco mais técnica, né? Sentir necessidade de realizar coisas novas, pôr em prática ideias próprias, tornar seus sonhos realidades através de atividades planejadas. O que o Sebrae traz de mais importante para mim nas definições que ele coloca aqui é essa parte do final de através de atividades planejadas. Então, empreender é você criar coisas novas, colocar em prática suas ideias, tornar seus sonhos realidade, através sempre de um planejamento. Porque se você tem uma ideia, mas você não planeja a sua ideia, você não é um empreendedor. Você pode ser um mero sonhador, mas você não está empreendendo. O empreendedor, ele precede, né? Ou seja, há algo que tem que estar antes de empreender, que é o ato de planejar. É muito raro, mas existe. É muito raro empreendedores que dão certo sem planejamento. O mínimo de planejamento existiu, tá? Então, isso é um detalhe. Empreendedores são pessoas que precisam ser donos de suas próprias decisões, de seus caminhos, isso não significa falta de limite. Nós estamos falando aqui do empreendedor que vai criar uma empresa, né? Geralmente, pessoal, essas pessoas que se dizem empreendedoras e que são, elas têm um anseio por não conseguirem trabalhar sobre a orientação de uma outra pessoa, por exemplo. São pessoas que às vezes não conseguem seguir a decisão tomada pelo outro. Então ele quer ser o dono da sua própria decisão, ele quer ser o dono do seu próprio caminho. E nesse caso, ele precisa então ser dono do negócio dele, ou ter autonomia no negócio que ele executa. Então isso traz para o empreendedor, né, a necessidade de criar a sua própria empresa, porque ele não quer ser subordinado a outro. É uma característica muito comum dos empreendedores, né? Não conseguirem receber ordens de uma outra pessoa, ou não achar que deve receber, então ele acaba criando o seu próprio negócio. Então, em qualquer definição que nós vimos, né, que nós vermos sobre empreendedorismo, você vai encontrar pelo menos um desses aspectos que são mencionados aqui, que é a iniciativa para criar ou inovar e a paixão pelo que ele faz. Então, sempre que vocês forem falar com algum empreendedor, vocês vão perceber que eles amam aquilo que eles fazem. E isso eu digo com muita clareza para vocês. É muito mais fácil você empreender naquilo que você ama fazer. É muito mais fácil você empreender naquilo que você gosta de fazer. Você não vai gastar tempo, por exemplo, empreendendo naquilo que você não gosta. Você não vai ter capacidade cognitiva de pensar melhorias naquilo que você não gosta de fazer, tá? Utilize os recursos disponíveis de forma criativa. Isso aqui é um ponto excelente do empreendedor, porque o empreendedor ele sempre utiliza daquilo que ele já tem, certo? Esse é um grande destaque. Ele usa os recursos que estão ali à sua disposição da melhor forma possível. Ele não fica preso à necessidade do investimento. O investimento ele vai acontecer em algumas vezes, mas ele está ali disposto, né, a usar o que ele já tem. E um último ponto, que é um dos pontos que às vezes é um pouco mais difíceis, né, é que o empreendedor ele é um cara muito arriscado.
Ele aceita assumir riscos e a possibilidade de fracassar. O difícil e o bom do empreendedorismo é justamente esse ponto, né? A pessoa, quando ela empreende, ela assume riscos. É como se você pegasse, por exemplo, eu tenho 10 mil reais na minha conta e quero abrir um negócio e vou abrir meu negócio. Vou pegar meus 10 mil e vou investir e estou desempregado. Ou seja, eu estou pegando todo o recurso que eu tenho para sobreviver de uma certa forma, estou aplicando em um negócio que pode dar certo, que pode não dar certo. Mas ele assume o risco e ele sabe da possibilidade que ele tem de fracassar. Agora, o fracasso, ele é muito natural no mercado corporativo, no empreendedorismo, é muito normal se fracassar. Mas o que é mais importante é o passo que você dá depois do fracasso. Entende? Eu conheço muita gente que tentou abrir negócio que não deu certo, mas que hoje está bem profissionalmente falando. Eu conheço pessoas que tentaram uma, duas, três vezes até que de repente ele conseguiu engatar um negócio. Então, o fracasso não é o fim do empreendedorismo, entendeu? O fracasso pode significar um novo começo. Então, o empreendedor, ele tem essa característica. Por isso que eu falo que dá para construir o empreendedor, mas tem muita coisa que não dá. Por isso que muita gente fala que tem que nascer. Porque a questão de fracassar para muita gente é o fim. Eu fracassei e acabou. Eu não vou iniciar de novo o ciclo, mas o empreendedor é essa insistência que faz ele ser o empreendedor. Então, os principais fatores pessoais para uma pessoa empreender é motivação para fazer acontecer, a gente já falou disso, né? Ele precisa ser motivado a querer que as coisas aconteçam. O segundo ponto, muito importante, que é o autocontrole e a autoconfiança. Ou seja, se eu não me controlo, se eu não confio em mim, eu não consigo empreender. É aquele papel psicológico que você tem que fazer de se motivar o tempo todo. Eu sou capaz, eu vou fazer, e a capacidade de se controlar, principalmente em situações de adversidade. Uma pessoa extremamente descontrolada, emocionalmente falando, ela não consegue gerir o empreendimento, muito menos criar o empreendimento. É preciso ter tolerância e ambiguidade, né? Ou seja, você precisa ser ambíguo, devolver as coisas da forma que você gostaria de receber. Você precisa ser tolerante com o cliente, com o fornecedor. Você tem que aceitar os riscos, isso é iminente. Você tem que ter muita atenção a todas as oportunidades que lhe surgem, tudo aquilo que aparece. E determinação e paixão, que para mim caminham muito juntos, e para mim todos esses dois itens estão aqui em cima também. Então, esses são alguns fatores pessoais. Agora, se a gente precisasse listar, né, ou se eu perguntasse para vocês, por que que as pessoas empreendem? Elas empreendem por uma necessidade, ou seja, ela está motivada pela falta de alternativa satisfatória de ocupação e renda, ou uma situação de desemprego, por exemplo, ou elas empreendem por uma questão de oportunidade, sabe? Então tem muita diferença no tipo do empreendedorismo. É o empreendedorismo por necessidade ou é o empreendedorismo por oportunidade? O que nós mais vemos no Brasil hoje, de uma certa forma, não estou generalizando, tá bom? É o empreendedorismo por necessidade. As pessoas, elas começam um negócio ou elas mudam de postura porque não tem renda ou porque perderam suas posições. Então você vê muita gente iniciando um negócio, não porque ela queria iniciar o negócio, mas porque ela foi colocada diante de uma situação onde ela não tinha opção. Ou ela começava o negócio, ou ela ficava sem renda e possivelmente passava fome ou algo nesse sentido. Thales, o empreendedorismo por necessidade é ruim? Não, não é ruim. É uma das melhores motivações que o ser humano pode ter, é a necessidade. A minha avó sempre dizia que a necessidade é que faz o gato pular, né? Se você está acomodado em uma situação confortável, é muito difícil você conseguir visualizar oportunidades. Então você precisa ser provocado o tempo todo, né? E o empreendedorismo por oportunidade já é aquele onde você visualiza mercado, né? Você está, por exemplo, eu posso estar aqui trabalhando nos meus empregos, tudo normal, mas eu enxergo uma oportunidade. E aí eu vou correr atrás daquilo.
Não necessariamente eu deixo o que eu estou fazendo, mas eu começo a trabalhar em um projeto, planejo um novo projeto, planejo as ações para que eu consiga alcançar um objetivo. Então, essa é a grande diferença, né? Empreender por necessidade não é bom, porque você está numa situação de sufoco, mas funciona. Muitas pessoas que começaram por necessidade, hoje vivem bem daquilo que começaram lá atrás. Aqui a gente tem um exemplo, né, desse rapaz, ele está ali empreendendo. Nesse caso em específico, ele pode ser por uma questão de necessidade, pode ser por questão de oportunidade, a gente não sabe o contexto, mas aparentemente é muito mais necessidade do que oportunidade, porque lá atrás, se vocês não tiverem, se não tiver muito pequeno para vocês, a gente tem duas barracas de plastificação. Então ele é só mais um, né? Ele é só mais um no meio de tantos. Será que ele oferece alguma coisa diferente? Ou não é a mesma coisa? Porque se for a mesma coisa, ele está aqui por simplesmente necessidade. E não porque ele enxergou uma oportunidade nessa situação em específico aqui. Afinal, quem é o empreendedor, né? É alguém que empreende, constrói algo novo, é alguém que possui uma visão à frente, que enxerga futuro, é alguém que tem motivação e energia, é um agente de transformação. Então, resumindo, o empreendedor é alguém que não está satisfeito com o estado das coisas e deseja construir o novo. Então, se você, nas suas atividades diárias, no seu dia a dia, na sua casa, sempre está inquieto com como as coisas estão, você pode se dizer que tem um perfil empreendedor aí, tá? Eu não estou falando de móveis, né? Porque tem gente que não está satisfeito com o jeito que a casa está arrumada, não é isso. Mas às vezes você não está satisfeito com a sua situação atual, de renda, situação social, você quer melhorar, ou às vezes você está na empresa e não está satisfeito com o cargo que você está. É esse tipo de inquietação que eu estou me referindo. Então a gente tem vários tipos de empreendedores, né? O empreendedor de negócio, que é aquele que cria negócio, né? Abre negócio, abre empresa. É o empreendedor interno, que é aquele que está dentro da empresa e que reinventa os processos. Então a gente está produzindo caneta e de repente a gente quer produzir uma caneta diferente. Esse é o empreendedor interno. E a gente tem o empreendedor social comunitário, que é aquele que tem ideias inovadoras, mas para o benefício da comunidade e não para o benefício dele em específico. É como se eu pensasse em uma ação social. É algo novo que eu vou desenvolver, mas que quem vai ser beneficiado não necessariamente sou eu enquanto pessoa, mas é uma comunidade como um todo. Esse aqui a gente chama de empreendedorismo social. É um dos empreendedorismos que eu mais gosto, pela minha formação, né? Mas vocês, no curso de vocês ou na prática de vocês, esses dois são mais importantes, e principalmente esse que é o tal do empreendedorismo interno. Ou seja, é vocês estarem em uma empresa e terem capacidade de enxergar possibilidades de melhoria. Agora a gente vai falar das características do empreendedor, né? Quais são as principais características dele? Então a gente tem um conjunto de características, que é o conjunto de realização. Nesse conjunto de realização é que ele sempre busca oportunidades e sempre tem a iniciativa. O empreendedor ou a pessoa com um perfil empreendedor, ela sempre toma a iniciativa. A gente chama isso de proatividade. É você se antecipar. Então, é uma pessoa que sempre faz as coisas antes de ser solicitado ou antes de ser forçado pela circunstância. Então, por exemplo, você sabe que tem uma atividade que você precisa executar essa semana, mas ninguém te pediu, mas você sabe que é uma atividade que precisa ser feita. Você se antecipa. Isso é proatividade. Ou não é esperar que a pessoa peça para você fazer, não é esperar que as circunstâncias te obriguem a fazer, tá? No desenvolvimento do seu trabalho, busca soluções inusitadas para o problema cotidiano. O que é isso? É pensar fora da caixa. Você tem um problema para resolver. As pessoas pensam aquele problema dentro de uma lógica. E você, se é um perfil empreendedor, você vai pensar numa solução alternativa que as outras pessoas geralmente não pensariam. É uma solução inusitada para um problema, né? Então, isso é ser empreendedor. E por último, mas não menos importante, é
Aproveita oportunidades fora do comum para o projeto, conseguir auxílios, parceria, assistência. Ou seja, é uma pessoa que está o tempo todo ligada naquilo que está acontecendo ao redor dela. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas uma pessoa que ela é empreendedora, ela está o tempo todo ligado no que está acontecendo fora dela. Ela está ligada na oportunidade que está surgindo, ela está ligada numa pessoa que pode contribuir com a solução do problema dela, ela está ligada que tem coisas que ela precisa fazer antes que as pessoas que precisam pedir peçam para ela. Então, é uma pessoa que tem iniciativa. E o que mais falta, galera, no mercado de trabalho hoje são pessoas com iniciativa. Eu, algum tempo atrás, não muito tempo, né, tive um estagiário e eu vou contar uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. Eu suportei ele o quanto eu pude, né, e dei opções para ele o quanto eu pude, mas não existia ali nenhum tipo de iniciativa, né, nenhum tipo. Ele tinha rotina diária de trabalho e tinha coisas que ele estava vendo que precisava ser feito e não fazia. Então isso afeta muito, tá? A empregabilidade de vocês. Outra coisa é risco calculado, né? Isso ainda está dentro do conjunto realização. O empreendedor, ele sempre vai correr risco, certo? Isso a gente já sabe. Mas ele nunca corre um risco maior do que o calculado. Por isso que ele planeja antes, certo? Ele avalia a alternativa, calcula o risco, ele age de forma a reduzir o risco e controlar o resultado, ele coloca em situações que implicam risco e desafios moderados, porque ele é um estrategista. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês podem correr risco sempre, tá? O risco não é algo ruim, mas você precisa correr riscos de forma calculada. Você precisa ter ali o limite do risco que você pode correr. Você não pode correr um risco qualquer, entendem? Você não pode se jogar num negócio sem se preparar para aquele risco que você está correndo. Então você precisa, antes de começar um projeto, saber quais riscos você corre. Então aqui tem uma frase do Henry, né, que fala: é preciso menos tempo para fazer algo da maneira certa do que explicar por que foi feito da maneira errada. Isso vale para o ambiente de trabalho onde vocês se ingressarem. É muito fácil fazer a coisa certa, do jeito certo. E você gasta menos tempo para fazer isso do que você vai ter que gastar para explicar para o seu supervisor por que que você fez da forma errada. Tá? Ou porque você não fez conforme tinha que ser feito. Beleza? Exigência de qualidade e eficiência, ou seja, o empreendedor é aquele cara chato pra caramba. É aquele que tenta o tempo todo exceder o padrão de qualidade, sempre com os menores custos possíveis. Então, o empreendedor ele encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido e mais barato. Age de maneira a fazer coisas que satisfaçam ou excedam os padrões de excelência. Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo. Então, o empreendedor, ele tem uma busca incessante por qualidade, ou seja, um produto bem feito, um trabalho bem feito, e eficiência. Está vendo que ele não tem aqui a palavra eficácia? Porque o resultado vai vir, então ele não se preocupa com a eficácia. Ele se preocupa com a eficiência, é fazer o certo, da forma certa, do jeito certo, tentando reduzir custo, é óbvio. Mas ele sempre tenta manter o padrão de qualidade, dentro do tempo, com menor custo. É um perfil. Persistência é uma outra característica. E aí eu vou chamar a atenção para vocês que persistência não é teimosia, tá? Ou seja, as estratégias mudam com as circunstâncias. Seja persistente, não teimoso. Como assim, Thales? Qual que é a diferença de persistir e de teimar? Teimar é você repetir por repetir. Vamos supor, você fez uma estratégia e executou ela, não deu resultado. Você vai lá e repete a mesma estratégia de novo e não tem resultado. Isso é teimosia. Você já viu que a estratégia não deu certo a primeira vez,
você precisa mudar. Então, as estratégias mudam com as circunstâncias. Então, você tem que ser persistente. Persistir significa você fazer constantes processos avaliativos. Tentei, deu errado, vou tentar de novo, mas vou tentar de uma forma diferente. Tentei, deu errado em partes, essas partes deram errado, eu vou mudar e vou tentar de novo. Então, por favor, não sejam teimosos, porque o teimoso, ele é a pessoa ignorante. Ele vai teimar, 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 mesmo que não tenha resultado. Então, a persistência é aquela pessoa que age diante de um obstáculo significativo, age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar desafios, sempre faz um sacrifício pessoal ou despende um tempo extraordinário para completar uma tarefa. Então, persistir é você se dedicar àquilo que você está fazendo e, se der errado, você fazer de novo, mas fazer diferente, tá? Nada está em nosso poder como a própria vontade. Isso é meio bíblico, né? Mas a única coisa que está extremamente sobre o seu controle é você mesmo. É a sua capacidade. É a sua potencialidade. É o que você tem de controle sobre você. Você não controla a minha pessoa, você não controla as pessoas em volta de você, você pode influenciar elas. Mas a única pessoa que você controla por inteiro é você mesmo, principalmente sua força de vontade. Comprometimento, né, é dedicação e responsabilidade, não são sacrifício, mas são investimento. Comprometimento é característica do empreendedor, é aquela pessoa que se compromete, ela assume a responsabilidade, ela entrega, ela colabora com as pessoas, ela esforça sempre para manter todo mundo satisfeito. E aí aqui tem uma consideração, né? Não há atalhos para os lugares os quais vale a pena chegar. Vocês podem prestar atenção que os lugares mais bonitos possíveis, ou aquelas paisagens paradisíacas e tais, não existe atalho para elas. Existe caminho. Atalho se tem para aquilo que não compensa chegar. Certo? Então não há atalho para aquilo que vale a pena. Se você estabelecer um plano para o seu objetivo, não tem atalho nenhum que vale a pena você tomar. Ah, não, eu não vou fazer essa estratégia aqui, não vou dar uma atalhada que eu vou chegar mais rápido. Você pode até chegar, mas você não vai desfrutar daquilo que você queria, entendeu? Agora a gente já está num conjunto chamado conjunto planejamento. Então a gente tem um conjunto de realização, que é busca de oportunidade, risco calculado, exigência de qualidade e eficiência, persistência e comprometimento. Agora a gente já tem um conjunto chamado planejamento, que é busca de informação. O empreendedor, ele é o tempo todo buscando as informações sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, tudo isso. E aí tem uma frase do Francis Bacon, né, que é uma frase muito típica que a gente ouve muito, né? O homem pode tanto quanto sabe. O conhecimento, ele dá a sua noção de poder, a sua noção de até onde você pode ir. É só através do conhecimento. Então eu chamo a atenção de vocês para isso. É o processo de estar constantemente em informação, em busca das informações, em busca do universo como um todo. Eu preciso conhecer meu cliente, eu preciso conhecer o meu fornecedor, eu preciso conhecer meu funcionário, eu preciso conhecer a minha empresa. Então é uma pessoa que está sempre curiosa por conhecer as coisas, tá? Estabelecimento de metas, tudo isso nós falamos ontem também, mas falamos no âmbito do planejamento. Hoje nós estamos falando no âmbito do empreender. Para empreender é preciso estabelecer meta de curto, médio e longo prazo, tá? É isso que você precisa. A gente já falou muito sobre isso, eu não vou falar muito tempo. Vou usar só a frase do Guimarães Rosa para exemplificar. O real não está na saída e nem na chegada, né? Está na travessia. Então, para o planejamento e para o empreendedorismo, a saída é importante, a chegada também, mas o mais importante é o que você faz nesse meio. Porque é isso que determina se você chega ou não, é isso que determina se vai dar certo ou não. Então, por isso que é importante as metas, porque as metas é o caminho que você vai percorrer. E aí você tem o monitoramento sistêmico, né, que é você monitorar os seus resultados. Você traçou a estratégia, as metas, começou a executar, monitoramento. A gente falou disso ontem também, não vou falar muito tempo. Agora, esse conjunto de poder, eu acho que ele é um dos principais que precisam ser melhorados por vocês, talvez.
Primeira coisa é a persuasão e rede de contato. Vocês que querem entrar no mercado de trabalho, que querem primeiro emprego, precisam construir uma rede de contato. Pessoas, sabe? É isso mesmo, é o do que indica, né? O QI, quem indica. É você buscar a sua rede de contatos e fortalecer sua rede de contatos. E ter uma capacidade de persuasão, que é a capacidade de influenciar, de conquistar as pessoas. Empreendedor que é empreendedor, ele tem capacidade de conquistar a pessoa. Ele fala para a pessoa do seu sonho e a pessoa compra o sonho dele. Eu acho que vocês já devem ter assistido esse tipo de programa na televisão, o Shark Tank, acho que é esse o nome, eu conheço como Shark. A pessoa ela vai diante de 3 grandes investidores e apresenta a ideia dela. Então ela tem que ter capacidade de convencer a pessoa de que aquilo que ela está apresentando é bom, tá? A frase que está aqui é do Klink, né? A liderança existe quando há um movimento em direção ao objetivo. Persuadir tem muito a ver com liderança, né? Tem muito a ver com conduzir. E só existe liderança quando existe um objetivo, quando existe algo a se buscar. Se eu não tenho o que buscar, não tem que ter liderança, tá? Independência e autoconfiança, nós já falamos disso aqui. O empreendedor, ele tem que ser mais ou menos igual esse gatinho aqui, ele tem que olhar para o espelho e ele enxergar ele muito maior do que ele realmente é. Ele tem que enxergar o que ele é de verdade e entender essa frase que errar faz parte da natureza de qualquer ser humano. Fazer dos erros a oportunidade para se tornar melhor é da natureza do empreendedor. Foi o que a gente falou lá atrás de fracasso, né? E aí essa frase vermelha aqui embaixo complementa, né? Não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Então, o que é mais importante aqui é vocês entenderem que o fracasso, a derrota, o dar errado, precisa ser utilizado como uma nova oportunidade para você fazer de novo e fazer melhor. Eu não estou lendo os slides todos, porque depois vocês vão ter tempo para folhear. Eu estou só passando em linhas gerais a ideia, né? Então, pessoal, essas são algumas palavras, né, importantes. São algumas que a gente já disse: organização, liderança, risco, criatividade, explorar oportunidade, networking, né, que é o seu ambiente, são os seus contatos. Porque a gente fala de contato para tanta coisa, né? Eu estou cheio de contatinhos, né? Mas profissionalmente também a gente tem que ter contatinhos que te indicam, pessoas que te conhecem, que trabalham em grandes empresas que podem te ajudar. Tudo isso é importante, tá? Sorte, né? Aqui tem muita gente assemelha que empreendedorismo às vezes possa ser apenas uma jogada de sorte, né? Em empreendedorismo não existe sorte, tá bom? Eu acho que em nada na nossa vida tem a questão da sorte. É lógico, eu tenho a minha crença, cada um tem a sua, mas sorte é uma palavra que no mundo corporativo não se ouve muito, certo? Às vezes a gente olha para a pessoa e fala: ah, fulano conseguiu um cargo novo, nossa, que sorte que ele tem. Não é sorte. Para nós, empreendedores ou administradores, sorte, na verdade, é o encontro de preparação com oportunidade. Isso é sorte. É quando você está preparado e encontra uma oportunidade. Aí você casa as duas. Isso a gente chama de sorte. Mas você dizer que encontrou ou que conseguiu um emprego, não. Você precisa primeiro se preparar e ir em busca das oportunidades. Quando você encontra ela, aí a gente fala que você teve sorte, né? Mas não usem muito a palavra sorte, entendeu? Nem julguem as pessoas: ah, fulano tem sorte do emprego que tem. Não existe sorte nesse sentido. Ele estava preparado para aquele cargo ao qual ele está exercendo agora. Então a gente tem que entender aqui agora, né, uma outra questão, que a gente vai detalhar um pouquinho aqui, é que querer não é poder. Ou seja, eu quero, mas eu não posso. Essa frase do querer não é poder, o empreendedor ele não tem essa frase. Entende? Se ele quer, ele pode até não poder, mas ele vai construir de forma com que ele alcance. Do mesmo jeito que a gente não usa a palavra sorte, a gente vai dizer assim: ah, querer não é poder. Ah, eu quero abrir a minha empresa, mas querer não é poder. Tudo bem, realmente querer não é. Mas se você quer, você precisa construir para que você chegue até lá.
Então, onde a maioria das pessoas vê em crise, problema, caos, confusão, o empreendedor ele está enxergando as oportunidades. O empreendedor ele está visualizando o que pode ser feito. O empreendedor ele enxerga sempre oportunidades. Aqui a gente tem então só um roteiro. Eu não vou detalhar muitas coisas para vocês aqui não. Eu queria mais era essa parte inicial da aula que fala do perfil empreendedor. Mas o mapa do empreendedor, como é que é isso? Ele tem uma ideia, ele planeja, ele pesquisa, ele vê as oportunidades, que se chama plano de negócio para quando vai abrir uma empresa, e depois ele executa. Estão vendo que isso aqui se parece muito com planejamento estratégico? É a mesma coisa, só que aplicada para a abertura de uma empresa ou aplicada para uma única pessoa, para um único negócio. Então, ontem, quando a gente falou de planejamento, era uma das aulas mais importantes desse módulo, porque é base para tudo. Se vocês entendem que planejamento é importante, vocês estão com meio caminho andado para empreender. Então, empreender, primeira coisa, ele tem uma grande ideia, ou ele tem um insight, que a gente fala, né? Surgiu alguma coisa. Ele pesquisa, planeja e identifica as oportunidades e coloca em ação, tá? E aí esse processo, aqui está um pouco bagunçada a fonte que desconfigurou, mas é o processo, ele identifica e avalia a oportunidade, ele desenvolve um plano de negócio, ele determina e captura os recursos necessários, depois ele começa a gerenciar o seu negócio. Esse é o roteiro. Aqui tem mais um pouco do roteiro, eu vou pular isso aqui porque está muito bagunçado, mas é basicamente a mesma lógica, né? Você inova o evento inicial, a implantação, crescimento. Então, o empreendedor, ele tem lá a ideia, ele não pode partir da ideia direto para a execução, porque ele pula a etapa do planejamento e não vai dar certo. Ele tem a ideia, ele precisa então partir para uma fase intermediária, onde ele planeja, onde ele olha, onde ele identifica, e aí depois ele executa. E quando ele executa, ele acompanha. Quando ele acompanha, ele avalia. Se der errado, ele volta, né? Se der errado, ele volta. Se der certo, ele prossegue, entendeu? Aí aqui a gente vai falar um pouco sobre o Brasil. São dados assim não tão recentes, mas os pequenos e médios negócios, ou as micro e pequenas empresas, essa sigla aqui, ó, MPE, é micro e pequenas empresas. No Brasil, elas representavam, se eu não me engano, esses dados são de 2008, 2009, mas não mudou muito o cenário. Representava 99,2% dos negócios, 25% do produto interno bruto, e eram responsáveis por mais de 60 milhões de, ou 60% dos 94 milhões de emprego. Então, muita gente acha, e eu acho que vocês talvez também tenham essa ideia, de quem dá emprego são as grandes empresas, né? Mas quando a gente vai olhar as fatias, né, o microempresário, ele também emprega bastante, tá? E aqui tem algumas causas que são importantes para vocês, que vão começar o mercado, uns já estão no mercado. Por que as empresas fecham tão cedo? Porque no Brasil tem muito isso, né? A pessoa, ela começa um negócio e logo ela fecha. Muito disso está nas nossas últimas aulas. É falta de cultura, é falta de estrutura organizacional, é falta de planejamento estratégico, é falta de parar um pouco e planejar suas ações, e aí elas vão quebrando. Então aqui tem algumas das falhas, né? Por exemplo, desconhecimento do mercado, falta de dinheiro, concorrência. Às vezes você abre um negócio, mas você não consegue concorrer. Esses dias uma amiga minha começou a fazer bolo para vender. Ela perdeu o emprego, começou a fazer bolo de pote para vender. Só que aqui em Anápolis tem muita loja dessas, sabe? Muita, 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 muita. O dela tinha um preço parecido com o dessas lojas. O dela era um pouco mais barato, alguns mais caros. Mas ela não tinha o que as outras empresas tinham. As outras empresas conseguiam produzir numa escala maior. As outras empresas tinham um sistema de entrega pelo iFood. Então ela não conseguiu concorrer, fechou, tá? Desconhecimento técnico, modismo, né? Ou seja, querer entrar na moda de alguma empresa ou querer copiar alguma coisa e não dar conta. Saque de dinheiro para despesa pessoal, esse é um grande problema. Eu acho que quem aí de vocês trabalha em empresa pequena percebe muito isso. Quando o dono da empresa usa o dinheiro da empresa para suas despesas pessoais,
Empresa é empresa, pessoal é pessoal. Ah, mas ele é o dono. Ele é o dono, mas o dinheiro é da empresa, não é dele. Entendeu? Ele tem que ter essa clareza, porque senão chega um momento em que ele confunde demais e não consegue mais separar as coisas, tá? Às vezes baixa investimento, não consegue investir, descontrole contábil, baixa qualificação, dívidas bancárias. Então, tudo isso aqui são fatores que levam as empresas a fechar muito cedo. E aí aqui tem um ranking, né, das causas, das dificuldades e razões para os fechamentos. Essa pesquisa é de 2004. Mas em primeiro lugar, as pessoas falam que é a capital de giro, ou seja, falta de dinheiro. Se a gente olhar o segundo lugar, carga tributária elevada, impostos. As pessoas falam que impostos. Problemas financeiros é o terceiro. Mal pagadores, quarto. O quinto, outras razões. O sexto, falta de clientes. Então, são motivos que as pessoas têm fechado seus negócios. Então, quem vai empreender precisa, antes de empreender, entender que esses problemas eles existem e como que elas podem passar por cima desses problemas, tá? Como que elas podem superar isso. Aqui tem mais alguns indicadores que eu vou deixar para vocês depois tirarem aqui, curiosidade. E aí eu quero falar sobre fatores críticos de um negócio bem-sucedido. Acho que a primeira coisa que tem que ser respondida, né, o que a pessoa tem que. Quais são os pontos de atenção? Ela primeiro ela tem que saber qual o negócio dela, ela tem que ter claro qual que é o tipo de cliente que ela quer atender, qual será a forma legal, qual que é as necessidades financeiras, qual será o local adequado, como administrar, como produzir, como obter, como dominar, como vender, como encantar. Antes de abrir um negócio, ou para o negócio ser bem-sucedido, essas perguntas precisam ser respondidas. Se você não responde a essas perguntas, a chance de você dar errado é enorme, tá? Aqui tem, eu não vou entrar nesse detalhe aqui nesse último, mas depois quem tiver interesse pode explorar, que é como abrir uma empresa, como começar. Ele vai dar dicas passo a passo do que você deve fazer até você chegar à criação da sua empresa, tá? É muito bom esse material aqui. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui qual que é a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje não é uma atividade difícil, tá bom? Vocês vão precisar fazer um teste de empreendedor. Eu vou mandar o link lá no grupo, é esse link aqui, ó. Vocês vão abrir ele, ou no celular de vocês, ou no computador, tanto faz. Funciona nas duas vertentes. Aqui, pessoal, tem algumas perguntas. Deixa eu só ver se eu salvei ele em outro formato para facilitar para vocês. Eu acho que eu não salvei, não. Mas eu só vou olhar se eu salvei. Não, não salvei. Então vocês vão fazer por aqui. Se quiser ler aqui para cima, as informações, pode ler. Mas qual que é o teste? O teste são algumas perguntas, tá? No geral, se eu não estiver enganado, são 10 questões. Isso, 10 questões. Essas questões são múltipla escolha. Acompanhem bem, prestem atenção. Quem não estiver prestando atenção aí na aula, dá uma paradinha aí no que estiver fazendo, só para prestar atenção. São 10 perguntas de alternativas A, C, alguns têm ABC, outras têm a CDE, enfim. Você tem que escolher uma alternativa em cada uma das questões. Não pode escolher duas, tá bom? Então, por exemplo, são perguntas sobre você. A primeira pergunta: ao realizar o trabalho em grupo, você, letra A, sempre dá ideias, opiniões e gosta de participar de todo o processo de elaboração do trabalho. Letra B, nunca participa. Letra C, dá boas ideias. Você vai pegar um caderno, ou até pode ser no seu próprio computador. Eu vou fazendo aqui só para vocês entenderem, tá? Se meu computador deixar, é claro. Vou abrir um bloco de notas aqui. Vou colocar aqui, ó. Na número 1, por exemplo, vamos supor que da letra A, B, C, você escolheu a letra C. Aí você lê a questão número 2. Ao terminar os estudos, qual foi sua reação? Ah, eu não terminei os estudos, mas, por favor, subentenda-se que você terminou. Ou leve em conta a nossa aula de hoje. Qual que foi sua sensação?
Eu fiquei extremamente inseguro, porque eu não tinha noção do que faria dali para frente. Geralmente esse teste ele é feito com pessoas que estão saindo do ensino médio ou que estão saindo da graduação. Então vocês tentem se imaginar nessa situação. Apesar do medo, decidiu ir à luta e traçar metas. Sentiu-se bastante contente. Eu vou supor que eu marquei aqui no número 2 a letra B. E assim você vai fazer para as 10 questões, tudo bem? São 10 questões. Você vai ler as 10 e vai colocar suas respostas. Eu vou fazer só uma simulação aqui, viu? 3C, 4A, 5, B, 6, A, 7, E, eita, 8, A, 9, B e 10, ou que eu marquei a C. Vocês vão fazer isso aqui que eu fiz. Pode ser no caderno, pode ser onde vocês quiserem. Feito isso, terminei de responder. Você vai olhar aqui, ó, esse gabarito, que são as respostas. Como assim, Thales? Presta atenção. Questões A, B, C. Número 1. Se você tiver marcado a letra A, você ganhou 2 pontos. Se você tiver marcado a letra B, você ganhou 0 pontos. Se você tiver marcado a letra C, você ganhou 1 ponto. Lembrando que o negócio aqui não é fazer pontos, tá? O negócio é você responder o mais coerente possível. Então, pelo amor de Deus, não olha... não, aqui na letra A aqui ganha 2 pontos. Então, vou marcar a letra A. Aqui no 2 é a letra C, vou marcar a letra C. Não, responda com verdade, tá bom? Terminou, então, eu vou olhar aqui. Ó, o que eu marquei na letra A? No número 1, eu marquei... No número 1, eu marquei a letra C. A letra C vale 1 ponto. No número 2, eu marquei a letra B. A letra B vale 1 ponto. No número 3, eu marquei a letra C. Vale 0 pontos. No número 4, eu marquei a letra A. Vale 0 pontos. No número 5, eu marquei a letra B. A letra B vale 1 ponto. Vejam vocês que aqui foi aleatório, mas vocês vão responder certinho. No número 6, eu marquei a letra A. A letra A vale 1 ponto. E aí vai, até o final. 7, letra B, 0. 8, letra A, 1. 9, letra B, 0. E C, e 10, eu marquei a letra C, 2 pontos. E aí eu vou fazer um somatório dos meus totais de pontos. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu fiz 7 pontos. O que eu quero que vocês façam? Que vocês me apresentem lá no grupo um resultado desse aqui. Você vai me colocar lá, da 1 a 10, quais foram as suas questões, qual é a sua pontuação e o total. Com esse total, você vai conseguir identificar isso aqui, ó. Resultado de 0 a 6 pontos, não foi o meu caso. O meu resultado foi esse aqui, ó, de 7 a 14 pontos. Aí tem uma descrição. Quem é você? Aí vai estar aqui, ó. Se sua intenção é investir em um empreendimento ainda faltam alguns passos importantes, você pode ser criativo, mas tem dificuldade em administrar uma equipe, ou gosta de enfrentar desafios, mas sente-se inseguro, administrar uma empresa é uma tarefa difícil. É o perfil de vocês isso aqui. Então você vai responder, tá? Vocês vão responder, vão me mandar isso aqui lá no grupo, o resultado de vocês, e vão comentar o resultado de vocês. Quando eu falo comentar, é dizer o que você achou, não é ler o que está lá. Você vai ler o que está lá e vai dizer, não, eu realmente sou assim. Ou eu concordo com o resultado. Ou não, eu não concordo, eu achei que eu não era assim. Ou, nossa, esse teste me fez entender que eu sou assim ou assado, tá? Então, vocês podem mandar esse resultado tanto no meu privado como no grupo, tá bom? Não tem necessidade de mandar só no grupo, porque muitos de vocês podem entender que, eu vou estar me expondo, né? Então, podem mandar no privado, mas eu prefiro que mandem no grupo, né? Se perguntar a minha preferência. Beleza? Vocês entenderam a proposta da atividade? Sim, Sim? Beleza, entendi. então.
Eu vou encerrar a aula aqui hoje, bem menos pessoas do que vêm participando. Vou salvar a aula no YouTube, mas já vou mandar lá para vocês o slide da aula de hoje e o link para vocês já irem fazendo o teste, porque aí vocês fazem mais rápido e já ficam liberados, tá bom? Obrigada, boa noite para vocês e até segunda-feira, tá bom? Nem quinta, nem sexta nós teremos aula. Teremos aula agora só na segunda-feira. Até mais, bom descanso para vocês. Ok, tchau, tchau. Tchau.